Olá, Pastor Marcos por aqui, trazendo mais um vídeo no canal para darmos continuidade ao nosso estudo sobre o Sermão do Monte. No vídeo de hoje, estaremos entrando no texto propriamente dito. Faremos uma leitura do versículo 1 do capítulo 5 ao versículo 12. Depois voltaremos fazendo uma exposição detalhada, considerando todos os versículos. A nossa proposta é fazer um estudo sobre todo o Sermão do Monte, fazendo uma exposição, versículo por versículo, de todo o sermão que compreende o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. No vídeo de hoje, a nossa tarefa é compreender o versículo de número 3 do capítulo 5 de Mateus. Então, façamos a leitura. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os humildes, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Aqui nessa passagem bíblica nós percebemos que Jesus inicia o seu Sermão do Monte apresentando pelo menos 8 bem-aventuranças, e com base nessas 8 bem-aventuranças ele estabelece o seu ensino, que se estende do capítulo 5 de Mateus ao capítulo 7, onde ele faz o fechamento do seu pronunciamento. As bem-aventuranças são qualidades espirituais que todo cristão verdadeiro possui. São características de um verdadeiro salvo. As bem-aventuranças fazem parte do perfil daqueles que foram alcançados pela graça de Deus e regenerados pelo Espírito Santo e nasceram de novo. São novas criaturas e agora vão manifestar todas essas bem-aventuranças, essas qualidades espirituais que receberam no ato da conversão pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, vamos voltar agora para o versículo 3 do capítulo 5 de Mateus, para a gente perceber qual foi a primeira bem-aventurança que Jesus usou para inaugurar o seu Sermão do Monte e por que ele usou essa bem-aventurança para dar início ao maior sermão já pregado em toda a história da humanidade. Vamos então estar lendo novamente apenas o versículo 3 e com base nesse versículo nós iremos desenvolver um raciocínio e estabelecer um ensino, um conteúdo nesse vídeo para abençoar a sua vida. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esta palavra bem-aventurados, que aparece aqui no início do versículo 3, vem de um termo grego chamado makarios. Era uma palavra usada muito pelos gregos para descrever a felicidade dos deuses. Makarios significa feliz, ditoso, pleno, realizado. Descreve uma felicidade que não sofre variações, uma felicidade verdadeira e permanente que não pode ser destruída pelas circunstâncias adversas da vida. Bem-aventurados, makarios, descreve uma felicidade que existe na dor, na perda, na doença, no luto. Fala de uma felicidade que brilha através das lágrimas e que nem a morte nem a vida pode tirar.
E foi justamente sobre esta felicidade que Jesus falou em João 16, 22 para os seus discípulos: a vossa alegria ninguém pode tirar. Porque a alegria que Jesus dá, a felicidade que vem de Jesus, é uma felicidade eterna, genuína e verdadeira, o qual nem a morte nem a vida pode tirar. Quando olhamos para o que Jesus está declarando aqui na sua palavra, nós percebemos que os princípios do reino de Deus são completamente contrários aos princípios desse mundo. Porque segundo o reino de Deus, feliz é o pobre, feliz é o que sorri. Agora, segundo o curso desse mundo, feliz não é o pobre, feliz é o rico. Segundo os valores desse mundo, feliz não é o que chora, feliz é o que sorri. Aqui nós percebemos que os valores do reino de Deus são contrários à razão humana. Os princípios do reino de Deus vão na contramão do curso desse mundo. Os princípios do reino de Deus são completamente antagônicos aos princípios desse mundo. Então, o que Jesus ensina vai completamente na contramão do curso desse mundo. Quando olhamos para o contexto em que vivemos, nós percebemos que a maioria das pessoas sempre estão buscando pela felicidade. Existem pessoas que buscam pela felicidade na compra de um carro, em um casamento, naquela viagem dos sonhos. Existem pessoas que centralizam a sua vida na busca pela felicidade. Será que existe um caminho para a verdadeira felicidade? Será que existe um caminho para a satisfação, para a plenitude? Quando olhamos para o exemplo de um homem chamado Salomão, no capítulo 2 de Eclesiastes, versículo 1 ao 10, nós percebemos que Salomão traçou todos os caminhos para encontrar a felicidade. Salomão buscou pela felicidade no dinheiro. Foi o homem mais rico que já passou por essa terra. Salomão buscou pela felicidade nas mulheres. Foi o homem que possuiu 700 mulheres e 300 concubinas. Salomão foi o homem que buscou pela felicidade na fama. Foi um dos homens mais famosos da sua época. E ao fim de tudo isso, Salomão chegou à seguinte conclusão: que tudo aquilo não passava de bolha de sabão. Tudo era vaidade. Salomão não conseguiu encontrar a felicidade plena em nenhuma dessas coisas, porque a verdadeira felicidade se encontra na pessoa de Jesus Cristo, porque Cristo é o único que consegue preencher as lacunas vazias do nosso coração. E quando olhamos para o que Jesus está declarando aqui no versículo 3 do capítulo 5, nós percebemos que Jesus está traçando um caminho para a verdadeira felicidade. Jesus está apontando qual é o caminho para a satisfação, qual é o caminho para a verdadeira e plena felicidade. E o verdadeiro caminho para a felicidade é o fato de sermos pobres de espírito. Nunca seremos plenos, satisfeitos, felizes, sem antes sermos pobres de espírito. Ser pobre de espírito é traçar um caminho para encontrar a felicidade plena, genuína e verdadeira. Agora, o que significa ser pobre de espírito? O que Jesus quer dizer com pobreza de espírito? Primeiro vamos observar o que não significa ser pobre de espírito. Primeiro, ser pobre de espírito não significa ser pobre financeiramente. Segundo, ser pobre de espírito não significa ter uma vida espiritual pobre. Porque muitas pessoas podem dizer: pastor, eu sou pobre de espírito porque eu não jejuo, eu sou pobre de espírito porque eu não oro adequadamente, eu sou pobre de espírito porque eu não leio a Bíblia com frequência. Isto não significa ser pobre de espírito. Não é sobre esta pobreza de espírito que Jesus está tratando aqui. Existem duas palavras na língua grega para falar de dois tipos de pobreza. São as seguintes palavras: penês e ptokos. Esta primeira palavra, penês, fala de uma pobreza
onde a pessoa não é rica, mas ela também não passa por necessidade. Descreve uma pessoa que não é rica, mas ela tem o básico para suprir as suas necessidades. É aquele tipo de pessoa que não tem dinheiro suficiente, talvez, para fazer uma grande viagem dos seus sonhos, mas é aquela pessoa que tem ali o seu dinheiro para comer o seu lanche no fim de semana, não tem muito dinheiro para esbanjar, mas tem o básico para suprir as suas necessidades. Agora, esta segunda palavra, ptokos, fala de uma pobreza absoluta, uma pobreza extrema. Descreve aquela pessoa que está afundada na miséria. Traz a ideia de um mendigo que está passando fome, completamente necessitado por não possuir nenhum recurso para suprir as suas necessidades básicas. E esta palavra ptokos é a mesma palavra que foi usada por Jesus quando ele falou sobre a parábola do rico e do Lázaro. Quando Jesus descreve a condição, a situação do mendigo chamado Lázaro, ele usa esta mesma palavra para falar de um mendigo miserável, completamente perdido, porque não possuía nenhum recurso básico para suprir as suas necessidades. E é justamente o termo que Jesus está usando aqui no versículo 3 do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados, mais do que felizes, ditosos, plenos, realizados, são os pobres de espírito, aqueles que não possuem nada, aqueles que se apresentam diante de Deus com as suas mãos vazias, dizendo: nada trago em minhas mãos, apenas a tua cruz me apego. São aqueles que não se bancam, são aqueles que se apresentam diante de Deus reconhecendo que não existe nada dentro dele que possa ser causa de ganho, causa de aceitação. São aqueles que se apresentam diante de Deus reconhecendo a sua total dependência, reconhecendo a sua condição de pecador, de frágil e necessitado. Ser pobre de espírito é ser como o profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 5, quando ele reconheceu dizendo: ai de mim, pois estou perdido. Ai de mim, pois sou um homem de impuros lábios. Ser pobre de espírito é fazer um reconhecimento da sua condição espiritual diante de Deus. Um outro exemplo de pobreza de espírito nós temos quando olhamos para Pedro, no capítulo 5 de Lucas, versículo 8. Pedro se prostra diante de Jesus para fazer a seguinte declaração: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um pecador. Ser pobre de espírito é se achegar diante de Deus, é se prostrar diante de Jesus, reconhecendo a nossa condição de pecador diante da sua presença. Um outro exemplo de pobreza de espírito se encontra em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, quando o apóstolo Paulo faz a seguinte declaração: fiel é esta palavra, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal deles. Ser pobre de espírito é reconhecer a sua condição de pecador diante de Deus. Ser pobre de espírito é fazer um autoexame para reconhecer a condição de pecador que nós somos diante do nosso Deus. Quem foi o apóstolo Paulo? Com certeza, um dos maiores missionários que já passou por essa terra, uma das mentes mais brilhantes, um homem que deixou um dos maiores legados na história do cristianismo, o maior doutrinador, aquele que mais plantou igrejas, o homem que escreveu mais cartas para o Novo Testamento, escreveu a maior parte do Novo Testamento. Mas quando Paulo vai falar acerca dele mesmo, ele vai dizer que é o principal dos pecadores. Isso é pobreza de espírito, é reconhecer a tua condição espiritual diante de Deus. E o último exemplo de pobreza de espírito que eu quero estar dando aqui é um exemplo clássico que se encontra em Lucas, capítulo de número 18, verso 10 ao 13, que diz assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano.
O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Aqui nós temos um dos maiores exemplos para a pobreza de espírito. Ser pobre de espírito é se achegar diante de Deus, reconhecendo a sua condição de pecador. Ser pobre de espírito é se achegar diante de Deus, desprovido de toda justiça própria. É se achegar diante de Deus não com espírito de barganha, por ter feito algo de bom e agora você se apresenta diante de Deus como sendo alguém que mereça ser aceitado por Ele. Ser pobre de espírito é se achegar diante de Deus, dizendo: Senhor, ser propício a mim. Tenha misericórdia de mim, pois sou um homem pecador. Ser pobre de espírito é reconhecer a tua condição espiritual diante de Deus. A oração de alguém que é pobre de espírito é diferente. Quando alguém é pobre de espírito, ele ora da seguinte forma: diante de ti eu estou, Senhor. Nem me atrevo a erguer os olhos aos céus, pois nada trago em minhas mãos. Não há nenhum mérito em mim para ser aceito por ti. Eu reconheço a minha condição miserável de pecador que sou. Se o Senhor quiser me mandar agora para o inferno, estará cometendo o maior ato de justiça, porque é justamente isso que eu mereço. Contudo, eu dependo exclusivamente da tua graça para ser aceito por ti, porque nada trago em minhas mãos, apenas a tua cruz eu me apego. E quando voltamos para o que Jesus está dizendo no versículo 3 do capítulo 5 de Mateus, nós percebemos que o caminho para ingressar no reino dos céus é o fato de sermos pobres de espírito. Ninguém vai entrar no céu batendo no peito, dizendo: eu estou aqui por merecimento, eu estou aqui porque fiz por onde. Todos que ingressarem no reino dos céus serão pelas obras de Cristo Jesus e não pelas nossas próprias obras. É por isso que Jesus está dizendo: bem-aventurados, felizes, plenos, ditosos são os pobres de espírito. Jesus está traçando aqui o caminho para a verdadeira felicidade e, ao mesmo tempo, Jesus está ensinando que a única possibilidade de herdar o reino dos céus, de tomar posse do reino dos céus, será exclusivamente pelo fato de sermos pobres de espírito, porque a salvação não é por obras, a salvação é pela fé mediante o sacrifício expiatório de Jesus Cristo na cruz. Agora, uma curiosidade para finalizarmos o nosso estudo de hoje: porque esta é a primeira bem-aventurança. Esta é a primeira bem-aventurança, porque nós não conseguiremos ser mansos, misericordiosos, pacificadores, sem antes sermos pobres de espírito. Portanto, esta é a primeira bem-aventurança, porque justamente sendo pobre de espírito, nós conseguiremos também ser mansos, misericordiosos e pacificadores. Nós não conseguiremos ter fome e sede de justiça sem antes sermos pobres de espírito. Portanto, sendo pobre de espírito, nós teremos acesso a todas as outras bem-aventuranças, porque esta é a primeira bem-aventurança, o qual nos dará acesso a todas as outras. Eu espero que o ensino de hoje tenha abençoado e edificado bastante a sua vida. Eu vou ficando por aqui, mas estarei te aguardando nos nossos próximos encontros para darmos continuidade ao nosso estudo sobre o Sermão do Monte. Mas tudo que eu te peço é que você deixe uma curtida nesse vídeo,
faça um comentário aqui abaixo e compartilhe o link desse canal para mais pessoas serem abençoadas e edificadas pelo ensino da palavra de Deus. É claro que se você ainda não é inscrito no canal, você precisa fazer a sua inscrição, porque assim você continuará crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus.